No dia 4 de janeiro eles foram lá e fecharam o arquivo tudo, tá certo? Tudo, não sobrou nada. Pra vocês terem uma ideia, a barra pesada que tá, o bisneto do Lukács, que deve vir pro Brasil em maio do ano que vem, é um menino de 20 e poucos anos de idade, artista de teatro, um cara interessantíssimo. Menino, 20 e poucos anos de idade, tá certo? Ele há poucos anos atrás estava na escola, no 2º grau, e ele disse que era bisneto do Lukács. O professor perguntou se ele não tinha vergonha de dizer isso em público. É nesse nível, tá certo? A pressão é tão grande que eu fiquei com medo. Eu perguntei para o Zoltán, que é o neto do Lukács, perguntei para o Zoltán se a gente podia falar o nome do Lukács em público, porque o que ele estava narrando era uma coisa tão... Ele falou, não, dá para a gente conversar, não é assim, dá para conversar, né? No ônibus, no metrô, não é um problema, mas o nível de pressão é assim, ó, ele era, primeiro, judeu, porque... Né? Essa cultura tradicional, né? dessa burguesia, tá certo? Que eu caracterizei para vocês de manhã, húngara, né? Primeira coisa é absolutamente, né? anti-judeu, assim, na flor da pele. Então, primeiro é judeu e depois é comunista. E não é um comunista qualquer, é um comunista stalinista, né? Então, e não fez meia-culpa ao final da vida. Então, o Lukács é tudo que eles querem apagar da memória da Hungria, tá certo? Então você tem de fato um processo que é uma coisa maluca. Tinha uma estátua do Lukács, uma estátua bastante bonita do Lukács, numa praça perto lá do Danúbio. Eles arrancaram a estátua, jogaram num depósito, tá certo? Tem uma outra estátua muito bonita do Lukács escrevendo, desse tamanho mais ou menos, em mármore, em alto relevo, mas, né, que eles também arrancaram, jogaram. O Zoltán foi lá, conseguiu, tá certo, com uma licença falsa da prefeitura, conseguiu lá pegar a placa, colocar no jardim da filha da Agnes Heller. Então, é uma coisa, né? E claro, você não encontra um livro do Lukács para comprar em Budapeste em lugar nenhum que você vai, nem em Sebo, em lugar nenhum que você vai, tá certo? É difícil encontrar alguma coisa do Marx, mas do Lukács é absolutamente impossível, tá certo? E, né, assim, agora, a coisa da Agnes Heller contemporânea, né, do Ferrer contemporâneo, isso aí você encontra, né? Mas do Lukács mesmo, absolutamente nada, é uma coisa medonha. Em Berlim você acha muita coisa ainda, mas em Budapeste é uma coisa... E é algo assim muito impressionante, porque não parece ser uma pressão do governo sobre a sociedade civil. Claro que tem essa pressão, mas parece que tem uma concordância com uma parcela da sociedade civil muito grande, né? Que não é só da parcela aristocrática, rica, burguesa, latifundiária, mas que pega também setores importantes da intelectualidade, da classe média, da classe trabalhadora. É uma coisa muito, muito impressionante, sabe? Esse geist de direita, esse espírito de direita lá na Hungria. É meio aterrador, assim, uma coisa meio, né? Então, de fato, eles fecharam o arquivo, não existe mais. Eu tô pedindo para o Zoltán, mas tenho certeza que ele vai autorizar para a gente pegar os manuscritos da ontologia e colocar na internet, porque tanto quanto eu saiba, tá certo? Eu não sei se o Veda tem, eu não sei se a Esther Weissman tem, mas tanto quanto eu saiba, a gente é o único que tem, tá certo? E não tem cabimento, por que vai manter isso no meu computador e esparramar para a humanidade, né? Então, mas eu não queria fazer sempre como foi o Zoltán que mandou, mas eu acho que mais semanas, menos semanas, a gente deve ter o ok dele e esparramar para quem quiser, tá certo? Tem uns manuscritos, pode consultar, pode fazer tudo, né? Mas é uma tristeza, né? E por outro lado é engraçado, porque o Zoltán, um ou outro lukáciano ainda que existe, olha para o Brasil com enorme esperança, né? Lá o Lukács está vivendo, vocês têm um carinho, vocês entrarem na página que o Zoltán tem sobre o Lukács, chama Lukács State. Vocês colocaram no Google, tem, né? A gente mandou uma fotografia para eles quando a gente estava terminando de diagramar a ontologia. A gente mandou uma fotografia da equipe que estava diagramando, né? Com uma capinha, um projeto de uma capinha e tal, né? E aí ele colocou na capa, dizendo, olha, os brasileiros que amam o Lukács, lá o Lukács vive, sabe, uma coisa assim, né? Tá lá a fotografia. Então, é uma coisa muito enfim, tá certo? Eles veem a gente com uma enorme esperança, tal. Mal sabem eles, né? O que de fato a gente é aqui, né? Cabia num carmanguia quando a gente era muito, né? Hoje em dia, né? Já cabia numa romizeta. Não sei se você sabe o que é carmanguia, a romizeta, né? Isso é coisa da minha geração. São carrinhos muito pequenos, tá certo? Mas enfim, tá certo? Eles olham pra gente com o maior orgulho, sabe? Eu me sinto super bem, né? Claro, é muito gratificante.
Perguntas? Entram para a estrutura geral da ontologia, uma exposição geral da ontologia? Vou lá? Veja, se vocês ficarem cansados, se quiserem parar, me interrompam, tá certo? Que vai batendo adrenalina e eu vou embora. Então, a hora que vocês quiserem fazer uma parada, tá certo? E a gente interrompe. Certo. Se você não for, se você preferir comentar depois dessa exposição, talvez seja melhor. Mas esse livro que você escreveu para compreender ontologia, ele já tem vários anos, né? Tem vários anos. E aí você comentou na exposição da manhã que quando você fez esse trabalho de tradução, você meio que teve uma visão um pouco diferente na ontologia, porque você trabalhou com todos os capítulos e tal, enfim. Aí eu queria que você comentasse um pouco se você já fez uma nova edição. Não, é a mesma edição antiga. Mas eu não mexeria muito nela, não. Entendeu? Porque, de fato, isso é uma introdução, imaginando assim, que para as pessoas que nunca leram ontologia. Então, de fato, é uma introdução, eu diria, mais básica, né? E se eu fosse escrever hoje, talvez uma ou outra passagem eu daria uma redação mais precisa, assim, assado. Mas eu acho que, no geral, ela se mantém válida, sabe? Ainda não é uma coisa que, enfim, que teria que esconder, sabe? Não atrapalha mais do que ajuda, tá certo? Então, não. Mas todas as citações são da edição italiana, então tem esse problema, tá certo? Se alguém tiver interesse, só para não me esquecer, se alguém tiver interesse, para fazer a tradução, eu montei uma tabela que tem assim a página do alemão, aí eu coloquei a correspondente página do italiano e a tradução brasileira. Eu fui fazendo assim. Se alguém tiver interesse nisso, eu mando para vocês essa tabela. Não é a versão final, tá certo? Porque a última da última revisão a gente fez só no texto alemão e português, e depois a última revisão a gente fez já ela no PDF, então já não tem mais o italiano. Mas se alguém que tiver interesse, tiver necessidade e tal, manda um e-mail para mim, eu mando para vocês esses arquivos, tá certo? E aí vocês podem pegar, tal página do italiano, tal página do alemão, tá certo? E tanto a tradução italiana, quanto a alemã, quanto a tradução da gente está na internet, então também dá para trabalhar, tá certo? Com facilidade nisso, está tudo em PDF, dá para trabalhar tranquilo. Vou lá? Tá. Veja, que pergunta? Não, tá. Veja, quando a gente pega a ontologia, pelo menos foi assim comigo e com algumas pessoas que eu conversei, tá certo? Mas da velha geração, da nova geração. Quando a gente pega a ontologia, a primeira sensação que a gente tem é que aquilo é um mundão, um labirinto, tá certo? Que dificilmente a gente vai ser capaz de entrar e sair incógnito, tá certo? Como é que a gente vai encontrar? Porque a ontologia ela é dividida em duas partes. Isso é o nome que a gente deu, não é o que o Lukács chamou. Você tem uma primeira parte que a gente chama da parte histórica, que não é exatamente isso, mas é onde ele vai fazer um acerto de contas com a discussão ontológica do ponto de vista dos valores. Lembra que ele está escrevendo a ontologia como introdução à ética, tá certo? Então, ele vai fazer um acerto de contas da discussão ontológica do ponto de vista dos valores com as principais correntes filosóficas do século XIX para cá. E depois, em seguida, ele vai fazer o que a gente chama de parte sistemática, onde ele vai expor a ontologia dele, tá certo? O que ele chama de ontologia do Marx, que isso é feito em 4 capítulos: trabalho, reprodução, ideologia e alienação. Então, quando a gente pega, a primeira coisa eu começo por onde? Bom, normalmente começa pela página 1, então você vai para a parte sistemática, tá certo? Para a parte histórica. Mas aquilo é um mundão de coisa, tem tanta coisa, que você lê as 150, 180 primeiras páginas e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou direto para o trabalho, disso eu pego depois. Então, na verdade, é um texto que a primeira impressão é que é algo meio caótico, algo meio desarrumado, e que a gente não consegue entender direito a lógica da primeira parte, como é que essa primeira parte se articula com a segunda, tá certo? Demora um certo tempo de estudo para a gente perceber o que estava claro na cabeça do Lukács, mas que não está claro no manuscrito. Lembra, é um texto inacabado, ele não terminou de escrever, tá certo? Ele pretendia fazer uma última revisão, né, que ele não fez, que ele vai escrever, lembra que ele fica doente, vai escrever os prolegômenos antes, como uma forma de tentar resolver essa debilidade. Veja, na parte sistemática, ele faz uma discussão muito ampla. Ele começa tratando do positivismo e do neopositivismo, e ele vai fazer uma crítica duríssima ao positivismo e ao neopositivismo. Uma crítica que, em vários aspectos, ele vai retomar, vai melhorar na segunda parte, na parte sistemática, mas ele vai fazer a crítica que ele tem é fundamentalmente o seguinte: veja,
depois que se instalou a concepção burguesa de ciência, que ele vai dizer que é a concepção neopositivista, que vem do positivismo, mas o neopositivismo, depois que se instalou a concepção burguesa de ciência, duas consequências aconteceram. Primeiro, só vai ser ciência aquilo que serve para desenvolver a tecnologia necessária para o capital produzir o que é necessário para ele se reproduzir. Então, a ciência passa a ser algo meramente instrumental, algo meramente uma ferramenta para desenvolver a tecnologia necessária para resolver os problemas que o capitalismo tem, para possibilitar, tá certo, o desenvolvimento das forças produtivas, não da humanidade, mas do capital que oprime a humanidade, tá certo? E ele vai dizer que isto só se tornou possível porque o neopositivismo vai levar até as últimas consequências aquela proposta feita pelo cardeal Bellarmino na época do Galileu, aquela proposta feita pelo cardeal Bellarmino para os cientistas modernos que iam dar origem à ciência moderna, à ciência burguesa, que estava surgindo naquele momento. E o acordo que o cardeal Bellarmino propõe é assim, ó: vocês fazem a ciência para explicar como o mundo funciona, mas por que é o mundo que é, deixa para a gente, para a igreja, que a gente resolve. Então, a ciência vai tratar daquelas coisas que são importantes para a prática da vida cotidiana, né? Então, o Brecht, naquela peça Galileu Galilei, faz o Bellarmino dizer para um outro bispo: olha, se os navegantes precisam usar uma carta celeste que faz a Terra girar ao redor do Sol, que usem, qual é o problema? Ele só não pode utilizar isso para difamar as Sagradas Escrituras. Então, faça a ciência que vocês quiserem, desde que não diga que Deus não existe, tá certo? O resto, tá certo, pode fazer o que vocês quiserem. E ele vai dizer que o que o neopositivismo faz é justamente isso. O neopositivismo adota uma concepção de ciência que só é ciência aquilo que pode ser matematizável. O que não é matematizável não pode ser ciência. E, portanto, a história, a trajetória humana, a razão da humanidade viver, todo o processo de luta política e ideológica, a questão da estética, a questão da ética, a questão da moral, a questão da luta política, a questão do direito, veja, tudo isso não é matematizável. Isso, então, isso é feitiçaria. Meu filho é físico, ele diz isso é feitiçaria, tá certo? Isso aí é pura ideologia, no sentido da falsa consciência, né? Que cada um tem uma opinião e toda opinião é igualmente válida, porque se você não pode matematizar, se você não pode fazer uma experiência para verificar empiricamente se é verdadeiro ou falso, obviamente, então, você está no mundo na mais pura fantasia, faz o que se quer, tá certo? E aí ele vai pegar muito fundo, ele faz uma crítica muito dura ao Carnap, tem um respeito muito maior para o Wittgenstein, porque o Wittgenstein de fato é um cara nesse campo, tá certo? Muito mais sério, muito mais racional do que o Carnap, mas o Wittgenstein vai terminar o Tratados Lógicos Filosóficos, que é a grande obra dele, dizendo, olha, e depois que a gente falou tudo que a ciência pode dizer, vai sobrar muita coisa que a ciência não pode dizer, as questões referentes à vida, mas a gente é melhor não dizer nada sobre aquilo que a gente não pode dizer. Então a ciência de fato abre mão, tá certo, da sua interação que existiu desde o mundo grego com a ciência para explicar, afinal de contas, o que é a vida, como é que a gente é, né? A ciência abre mão da interação com a filosofia para explicar, afinal de contas, o que é a vida, e tem mais, né? Muitas vezes na própria investigação filosófica, na própria investigação científica, o processo de generalização filosófica, né, o processo de discussão da metodologia, etc., ajuda a ciência a avançar, coloca questões para a ciência. Algumas vezes a filosofia avança em relação à ciência, outras vezes é o contrário, a filosofia, né, segue a ciência, tá certo? Na história você tem muito, mas sempre você teve uma colaboração muito íntima. Se você pegar Aristóteles, se você pegar mesmo Agostinho, pegar Tomás de Aquino, depois se você pegar Spinoza, os filósofos modernos, tá certo? Mesmo se você pegar Kant, lembra, Kant era um grande matemático, um grande astrônomo, né? Então, se você for, né, mesmo Hegel, tá certo? Conhecia ciência, estudava ciência. Então, ele vai dizer, veja, essa separação que o neopositivismo vai fazer entre ciência e filosofia, de tal forma que só é ciência aquilo que é matematizável e comprovável através de experiências empíricas, castra a filosofia da sua capacidade, da sua importância para fazer a crítica da concepção de mundo burguesa, da ideologia burguesa como um todo, da concepção de mundo burguesa como um todo. E aí ele tem uma passagem lá no capítulo da alienação, lá no fundo da obra, em que ele vai dizer, veja, todo desenvolvimento científico comprova por A mais B, né, que a existência de Adão e Eva é uma pura fantasia, não é assim que o universo se desenvolveu. E todavia os cientistas são capazes de explicar como o universo se desenvolveu, e quando chega, mas isso quer dizer que Deus não existe, né, que Adão e Eva não existem? Não, isso é uma questão que não é filosófica, uma questão religiosa. Como?
o universo surgiu com a criação ou não surgiu com a criação? O que você está dizendo? Percebe? E aí isso, obviamente, impõe limites muito duros ao desenvolvimento da ciência e impõe limites muito duros ao desenvolvimento filosófico, obviamente. Então, no capítulo do neopositivismo, ele vai desenvolver, tá certo, a tese de que é necessário fazer uma nova articulação, superar, melhor dizendo, a muralha da China entre ciência e filosofia, que o neopositivismo constrói, que passa a ser a concepção predominante em todas as universidades, na ciência burguesa como um todo, tá certo? É necessário superar isso, não necessariamente superando a especialização das investigações. Veja, quem está estudando biologia, está investigando biologia, não está investigando a cosmologia. Quem está investigando cosmologia não está fazendo matemática, tá certo? Então, claro que você mantém as especializações, mas você tem que ter um processo de comunicação e de tal forma que o conhecimento possa passar de uma área a outra e que possa passar da filosofia e vice-versa, das ciências humanas e vice-versa. E claro que tem uma ciência da história, claro que tem uma ciência da sociedade humana, tá certo? Não é exatamente a ciência matematizável, mas é uma ciência, sem dúvida alguma. Você tem leis gerais do desenvolvimento histórico, etc. Então, com isso, ele faz um confronto muito duro com o neopositivismo. Ele vai dizer que o neopositivismo é, na verdade, a ciência que o complexo industrial militar necessita para se desenvolver, tá certo? E vai dizer, bom, então isso é uma coisa que, né, na nossa elaboração filosófica tem que ser superada. A gente não pode comprar essa concepção de ciência e essa concepção de filosofia. Em seguida, ele passa a fazer uma discussão com o existencialismo, e ele faz uma discussão. No existencialismo, ele faz uma discussão com Russell, faz uma discussão com Sartre e faz uma discussão com Heidegger. A discussão com Heidegger, ele não aprofunda, porque com Heidegger ele acertou as contas na destruição da razão. Lembra que eu contei para vocês do livro que ele vai escrever em Moscou e tal, né? Então, do Heidegger, na verdade, ele faz algumas menções, obviamente, mas ele não faz uma exposição mais detalhada. Do Russell, ele faz uma discussão bastante interessante, que também eu acho que não tem grandes novidades, mas ele faz uma discussão muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas o Russell, ele tem como pedra de toque da elaboração filosófica dele, que a gente, para falar do mundo, a gente tem que esclarecer primeiro como é que a gente pode conhecer o mundo. A possibilidade do conhecimento do mundo vem antes do conhecimento do mundo. E que, portanto, para a gente discutir a possibilidade do conhecimento do mundo, a gente tem que colocar o mundo, a realidade, entre parênteses, né? E o Lukács vai dizer, isso é uma loucura, porque a gente só conhece vivendo no mundo. A existência humana, ela só pode produzir o conhecimento que a humanidade tem porque a gente vive no mundo. Se você coloca o mundo entre parênteses, você coloca a existência humana entre parênteses. E aí, você não vai ser nunca capaz de explicar como que é possível este copo que está fora da minha consciência entrar na minha consciência, que não é capaz de se dissolver no copo. Isso vira a não ser que você coloque o Espírito Santo, tá certo? Fica um problema absolutamente impossível de ser resolvido. Porque ou o conhecimento faz parte do ser social, faz parte da vida humana, ou então o conhecimento por si só, isoladamente, é um processo absolutamente incompreensível. Porque, de fato, como que isto aqui pode virar uma ideia e como que a ideia pode virar isto aqui? Percebe? A ideia jamais tem essa capacidade de virar isto aqui jamais tem a propriedade de se transformar em ideia. Portanto, se você tira as relações sociais, a existência humana, que produzem este conhecimento e produzem esse produto, é impossível você explicar esse mistério gnoseológico, esse mistério do conhecimento, tá certo? E ele faz uma crítica ao Sartre, que ele vai dizer, olha, quando o Sartre foi o Sartre mais progressista, que se aproximou mais do marxismo, que foi aquele período, né, do final da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho pós-Segunda Guerra Mundial, ele vai dizer, nesse momento, ainda assim, o que caracteriza a crítica dos existencialistas ao mundo capitalista contemporâneo é uma crítica extremamente radical e ao mesmo tempo paralisante. Então eles são capazes de dizer, esse mundo é desumano, esse mundo é alienado, esse mundo, isso tudo é correto, e você vai fazer o quê? Tá certo? Bom, aí nós temos que investigar como é que é a existência humana, como é que se dá, e aí a questão do nada, como é que se coloca. E aí o Sartre, do ponto de vista filosófico, é um enorme eclético. Ele quer pegar uma parte do Marx, que ele entendeu muito mal, uma parte do Engels, que ele entendeu pior ainda, juntar com uma parte do Heidegger, que ele interpretou da cabeça dele, tá certo? E junta com o Russell, que ele estudou quando era criança, e ele, de fato, é um grande ator de teatro, é um cara profundamente criativo. Então, veja, os textos filosóficos, se vocês forem pegar com calma, são textos muito, muito ecléticos e todos eles inconclusos.
longos e todos eles inconclusos. E o Lukács vai fazer uma crítica muito dura. Ele fala, olha, como crítica do mundo capitalista tem coisa muito interessante, mas não sai nenhuma ação, não sai nenhuma orientação de como é que a gente pode superar esse mundo. Ele vai fazer uma crítica radical, porém paralisante, né? O Messaro, só fazer um parênteses com vocês, não concorda com essa crítica. Ele acha que a crítica que o Lukács faz ao Sartre é uma crítica dura demais, não reconhece o que Sartre teve de muito positivo, e ele escreve um livro que se chama Sartre em Busca da Liberdade, que foi publicado pela Ensaio e saiu pela Boitempo também, tá certo? E que é um livro em que vocês vão ver o balanço que o Messaro faz do Sartre. Obviamente é um balanço crítico, tá certo? Mas é um balanço que tem diferenças importantes em relação ao balanço, enfim, ao balanço que o Lukács vai fazer no capítulo sobre existencialismo. Em seguida, ele vai abordar o filósofo do século XX, que ele considera que foi o filósofo que abriu mais pistas e abriu mais caminho para um renascimento da ontologia, no sentido da estudar a filosofia, a ontologia, aquela disciplina filosófica que trata da concepção de mundo. Foi o cara que deu contribuições mais importantes. E ele vai então escrever todo um capítulo sobre Nikolai Hartmann, e o capítulo é muito interessante, porque pelo capítulo a gente consegue entender o que ele gostou tanto do Hartmann, tá certo? E depois o que ele, obviamente, não concordou com Hartmann. Mas o que ele gostou muito do Hartmann é que o Hartmann é um filósofo que vai dizer, você tem, o Hartmann chama de formação, você tem uma formação inorgânica, que é a matéria inorgânica, cujo desenvolvimento dá a formação biológica à vida, cujo desenvolvimento dá a formação social, dá o espírito humano. E o Hartmann vai tentar explicar esta formação psíquica, que o Hartmann é chamado de psíquica, esse espírito humano psíquico, vai tentar explicar através do desenvolvimento da matéria biológica que veio, né, a formação biológica que veio da formação inorgânica. E isto, tá certo, tem uma certa similitude com o que o Marx e o Engels estão dizendo, né, que a única coisa que existe é a matéria, não existe outra coisa, porque eles dizem que são materialistas, mas você tem formas diferentes de organização da matéria, e que o ser humano, com as suas ideias, com as suas emoções, etc., isso amanhã eu vou abrir com vocês em detalhe, tá certo? Mas que o ser humano, com as suas emoções, com a obra de arte, com seus valores, tá certo? Que o espírito humano faz parte do ser humano, e que o espírito humano, parte do ser humano, nada mais é do que uma forma superior de organização da matéria. Eu vou discutir isso melhor com vocês amanhã. Então isso é a coisa que ele gosta do Hartmann, tá certo? Além do que o Hartmann tem um conhecimento de ciência, de biologia, de matemática, de física, que o Lukács não tem. Ainda que seja um texto de 1940, 1930, 1940, 50, algo por aí, ele tem muita informação que o Lukács não tem. Então é uma coisa que convence o Lukács de usar a palavra ontologia, tá certo? Que o Lukács passa a usar a partir de ler o Hartmann. Mas por outro lado, ele vai dizer, quando o Hartmann chega para analisar o mundo dos homens, o que nós somos, tá certo? O Hartmann reduz a existência humana ao espírito humano. Toda essa base econômica que produz o conteúdo material da riqueza social, que transforma a natureza, isso o Hartmann não aborda, tá certo? E toda a questão da opressão do capitalismo, da existência da periferia do capitalismo, Lukács falando, hein? O mundo socialista, o mundo capitalista, lembra a tese dos três mundos, tá certo? Tudo isso o Hartmann passa batido, o Hartmann nem trata disso, né? Então o Lukács vai dizer, poxa, em muitas passagens o Hartmann fica pela metade do caminho, porque ele é de fato um professor alemão de filosofia, né? Então, como todo professor alemão de filosofia da academia, né, ele é um cara que fica no meio do caminho, tem sacadas importantes, tal, mas fica no meio do caminho. E com isso ele termina o balanço que ele quer fazer, tá certo? E ele vai escrever o capítulo do Hegel e depois o capítulo do Marx. O capítulo do Hegel é o único capítulo que ele deixa pronto para publicação e que ele pede para a Lusterhand Verlag, que é a editora dele, do final da vida dele lá na Alemanha, pede para a editora fazer um volume à parte. O volume faz um capítulo pequenininho, um livrinho pequenininho, que chama Hegel, a autêntica e a falsa ontologia de Hegel, tá certo? É um capítulo lindo, tá certo? Ele termina, de fato o capítulo está redondinho, não tem ambiguidades, tá certo? O texto é complexo, não estou dizendo para vocês que é um texto da gente compreender, né? Mas é um texto fácil de entender, porque não tem as imprecisões do resto do manuscrito, tá certo? É um texto escorreito, sintético, né? Veja, e ele está paquerando o Hegel desde a juventude dele, desde os 18 anos de idade, né? Ele está nessa altura com 86, 85, 86 anos de idade. Então, veja, ele tem 70 anos de convivência com um filósofo alemão. Ele é o íntimo do cara, tá certo?
Então, o texto que ele escreve é maravilhoso. E ele vai escrever, né, na autêntica e na falsa ontologia do Hegel, ele vai escrever, veja, o que o Hegel contribuiu decisivamente para o avanço da humanidade e, portanto, para o surgimento do Marx, e o que o Hegel, tá certo, comeu barriga, o que o Hegel pagou de preço por ser o principal filósofo burguês na época que ele escreveu, que é durante a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A tese que ele vai desenvolver, curto e grosso, mas é muito curto e grosso, porque eu li, o texto é lindo, são 70 páginas, é uma coisa linda, tá certo? A tese que o Lukács desenvolve é o seguinte: quando o Hegel descobre que a história da humanidade é uma história, e ele vai dizer, olha, nós temos que contar a história da humanidade, e ele conta a história da humanidade com os elementos de conhecimento histórico que se tinha naquela época. Porque, não sei se vocês sabem, mas os europeus tomaram noção de que tinha o Império Egípcio na Antiguidade quando Napoleão invade o Egito em 1799. Até esse momento, a existência das pirâmides, da esfinge, os europeus não sabiam. Eles vão descobrir que existe a Babilônia na entrada do século XX. Então, a ideia, tá certo? Na entrada do século XIX, né? A ideia de que você tinha uma história da humanidade que passou pela antiguidade, etc., eles sabiam assim, tinha Roma, tinha Grécia, mas o conhecimento histórico era muito pobre. Então, com base nesse conhecimento, o Hegel vai contar a história da humanidade e a fenomenologia do espírito, que é... Veja, deixa eu contar para vocês, isso é legal para Dedéu. Quando o Hegel diz a história da humanidade é um processo histórico, isso que a gente aprende no primário, tá certo? A história é um processo de causa e efeito, o passado causa o presente causa o futuro. Isso, o primeiro cara que diz na história da humanidade é o Hegel. Eu não posso entrar agora, que não vai dar tempo de contar para vocês por que é o Hegel, tá certo? Como que o desenvolvimento da humanidade chegou no Hegel, porque, claro que não é só da cabeça dele, faz parte do desenvolvimento de toda a humanidade. Mas o Hegel é o primeiro cara que diz isso. E ao ele dizer isso, veja, ele está dizendo, não veio de Deus, essa história não veio de Deus, tá certo? E aí, claro, ele tem que demonstrar como é que essa história aconteceu. E ele conta a história da humanidade num livro que chama Fenomenologia do Espírito. Veja, Fenomenologia do Espírito, a ciência dos fenômenos do Espírito. Para o Hegel, o desenvolvimento humano é o desenvolvimento do Geist. O Geist é o espírito humano, mas não no sentido da alma cristã, é o espírito humano... Fazendo uma grosseria infinita, é algo que se aproxima à opinião pública, aquilo que a média das pessoas, em média, pensa acerca da vida, algo assim, tá certo? Qual é a concepção de mundo predominante num determinado período histórico, num determinado lugar? E ele vai dizer que a humanidade, ela se desenvolve através de um processo, assim, ó, você vive num determinado momento histórico com uma determinada concepção de mundo, determinado Geist. Na medida que você vive, você vai aprendendo, e na medida que aprende, você descobre que essa explicação do mundo, esse conhecimento não é o mais perfeito. Então você desenvolve um conceito superior de mundo, né? E de conceito em conceito a humanidade vai se desenvolvendo até chegar na Revolução Burguesa, que ele está escrevendo, né, que ele está descrevendo, e ele vai dizer, a partir desse momento, finalmente a humanidade descobre o que ela é, que é um processo histórico. Então agora a humanidade vai passar a fazer história conscientemente, portanto não vai ter mais necessidade de grandes contradições, de revolução, etc. E a sociedade humana chegou na sociedade mais humana possível, mais perfeita possível, que é a sociedade burguesa. E a partir daí, então, você tem, né, um desenvolvimento infinito do capitalismo, um desenvolvimento infinito da sociedade burguesa, mas a humanidade vai ser forever, para sempre, né, capitalista e burguesa, sempre, tá certo? Porque essa é a forma mais desenvolvida possível de ser humano. Então veja, essa é a tese do Hegel, que o Lukács vai dizer, olha, essa é a grande sacada, o ser humano é um processo histórico. Mas ele vai dizer, essa é uma grande sacada que surge naquele momento histórico, que tem dois problemas decisivos. Primeiro, você ainda não tem nem a descoberta que o universo é um processo histórico, e nem que a vida é um processo histórico. E isso significa que o máximo que o Hegel pode dizer é assim, ó, como na sociedade humana a gente vê que a humanidade vai do simples ao complexo, como a vida é mais complexa que o inorgânico, então o inorgânico logicamente deve ter vindo antes que a vida, e a vida logicamente deve ter vindo antes da vida social, do espírito humano. Mas ele só pode dizer do ponto de vista lógico, percebe? O mais simples vem antes do que o mais complexo, portanto, ele só pode dizer isso do ponto de vista lógico. Ele não tem nenhum elemento histórico, tá certo? O que predomina na sociedade, na época do Hegel, é a ideia que a Terra foi criada por Deus
Deus através do processo de Gênesis, etc, etc, há 6.000 anos atrás. Eu não lembro a data exata, mas tem um bispo que a partir da Bíblia calcula, brincando, tipo assim, 9 horas da manhã de uma quinta-feira de tal data, tá certo? Mas 6.000 anos atrás, né? Eles achavam que os fósseis que eles encontraram de dinossauro, etc, eram dragões que tinham desaparecido, era uma, né? Então, o que o Hegel pode contar é descobrir que é um processo histórico, mas quando ele vai contar o processo histórico, ele não pode nem explicar de como começou a humanidade, de onde vem a humanidade, e ele tem que pressupor que esse processo histórico atinge um patamar do qual ele nunca mais abandona, vai ficar nesse patamar para sempre. E o Lukács vai dizer, esses são os preços que o Hegel paga por ser um filósofo burguês naquele momento histórico. Ele não podia ir mais longe disso, ele não poderia ir além disso, tá certo? Então ele vai dizer, veja, você tem uma verdadeira ontologia, a história humana é um processo, mas você tem elementos ontológicos de uma falsa ontologia. Pressupor, né, que você não sabe de como foi, você tem que fantasiar, e de fato é uma fantasia, como se dá a origem, tá certo? E depois você tem que pressupor que o fim da humanidade é a sociedade burguesa. Então, que isso introduz no sistema do Hegel uma contradição entre o método e o sistema, que é uma contradição insolúvel, que ele vai dizer, isso vai ser a autêntica e a falsa ontologia do Hegel. Ele recupera com isso o fundamental da crítica do Marx e do Engels ao Hegel, tá certo? E desenvolve, traz novos elementos, etc, etc. Mas o texto é uma maravilha, tá certo? É um texto bonito, ele faz toda uma discussão da filosofia moderna, né? do que foi o pensamento moderno, do que foi o iluminismo. Puxa, é um texto, né? O que teve de heróico e o que teve de problemático, é uma coisa linda, linda, linda. O texto, de fato, é o texto mais bonito da ontologia, na minha opinião. De fato, é um texto muito, muito incrível. E quando ele termina, ele vai fazer, tá certo? Quando ele termina o Hegel, ele vai fazer, no final do capítulo do Hegel, ele faz são 2 parágrafos em que ele explicita por que ele está escrevendo a ontologia, tá certo? Não é claro porque que ele deixou nos últimos 2 parágrafos do capítulo do Hegel, mas está lá, tá certo? Ele vai dizer, veja, que para a gente ser capaz de superar as deformações do socialismo, a herança, né, as deformações que o stalinismo trouxe, etc., é necessário recuperar o espírito revolucionário da obra do Marx e do Engels. E recuperar o espírito revolucionário significa recuperar a concepção de que tudo é histórico. E essa descoberta que tudo é histórico começa a ser feita pelo Hegel. Então, no finalzinho do capítulo do Hegel, ele tem o que me parece ser a melhor justificativa, a melhor explicação do que é que ele estava escrevendo a ontologia, tá certo? E são 2 parágrafos muito bonitos, bem escritos. Sabe aquela coisa quando a filosofia raspa a poesia, sabe? Né? Tangencia a poesia, é uma coisa muito bonita.